Bom dia, Deus abençoe vocês. Mais um dia, mais uma meditação na Palavra de Deus. E hoje eu quero ler para vocês Mateus 13. Vamos ler do 4 em diante, beleza? Até o 9. E depois vamos ler do 18 um pedaço, ok? Bom, aqui começa assim, é a parábola do semeador. Eis que um semeador saiu a semear. Então é o que eu sempre digo, somos todos semeadores da palavra de Deus. Quando realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Este, ao crescer, sufocaram a planta. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus está dizendo assim, ó, ouçam essa palavra, preste atenção, medite nisso, porque isso é verdade. Acontece isso e vai acontecer no futuro, que o futuro é hoje. Aí vamos lá para o 18, que nem os discípulos estavam entendendo o que Jesus queria dizer e pediu para explicar. Lá no Mateus 13, 18, Jesus vai explicar o que significa isso e preste atenção e medite nisso. Portanto, atentai para o significado da parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse maligno é o diabo. Ele vem e arranca de ti aquilo que tu ouviu, porque tu não entendeu. Se tu não entende, tu não vai desfrutar. Como que tu vai entender, vai desfrutar daquilo que foi ouvido? Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então aquela que ouve, mas não entende, não pergunta, não se manifesta, eu não entendi. Como o próprio discípulo, mestre, nós não entendemos. Ok, tudo certo não entender. Faz parte não entender. Mas como é que funciona isso mesmo? 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Aquela euforia, a alegria da salvação, que tu ficou todo, ai, glória a Deus, aleluia, e tu quer evangelizar até o poste. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quando ele escuta, todo alegre, mas na primeira dificuldade, meu filho, tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo, olha só, tem que negar a si mesmo. As pessoas não querem. Quando vencer o discípulo, ninguém quer, eles querem ser seguidores, pão e peixe. Mas quando vem assim, tá, agora é minha parte de contribuir para o reino, aí a pessoa, não é bem isso que eu queria. Aí fica desanimado e diz, não é, a palavra de Deus não é para mim. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e as seduções das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Então as pessoas escutam, crescem, dão árvore, dão flores, mas elas preferem a riqueza desse mundo, ou preferem comer do fruto e tal, e fica sufocada por aquilo, não sabe escolher entre o reino de Deus e as riquezas desse mundo. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse frutifica e produz grande colheita, algumas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então eu me encaixo nessa parte, né, modestamente, dizendo que eu sou o que menos dá fruto, mas estou ali tentando dar fruto. E tu estás tentando dar fruto? Estás tentando ser um semeador da palavra de Deus? Qual terra que tu és? Tu és aqui dá fruto? Tu és aqui finge ser? Tu és aquela que recebe, mas não entende? Estudos comprovam que hoje as pessoas vão na igreja, mas não querem se aprofundar na palavra de Deus.
Elas vão buscar o reino de Deus, mas não querem. Elas só querem o fruto que a igreja possa dar, que a árvore possa dar, que o reino possa dar. Ou vão porque tem medo de ir para o inferno e coisa assim. Mas fruto elas não querem dar. Elas não querem dar o mínimo possível, 30, que é o que a palavra de Deus diz. Não precisa dar 100, mas também não precisa dar nada, né? Não fica sem dar nada. Dá o 30 ali. O que seria o 30? Tu participar, tu se envolver, tu querer ajudar, tu querer levar uma mensagem para alguém. E eu não tô falando isso só de ir à igreja, tá, gente? Porque eu não vou em nenhuma igreja, como eu deixo bem claro para vocês. Mas sim de ouvir a palavra de Deus e dar fruto. Nós estamos falando sobre isso. Qual terra que tu és? Porque a gente nota que a semente é boa. Nota ali? A semente foi caindo em vários lugares. A terra que não era boa. Presta atenção. Por isso que eu digo, que terra que tu és? Porque a semente é boa. A semente é a palavra de Deus. A semente é Jesus Cristo, que cai. Só que eu não tenho muita profundidade, não quero muito. Não, eu vou porque minha mãe ia, eu vou porque meu pai obriga, eu vou porque eu nasci católico, eu vou porque eu nasci evangélico, eu vou porque... Cara, esquece, Deus não tem netos, Deus só tem filhos e todos somos filhos de Deus. E aí vai chegar um dia que lá em cima eu vou ter que prestar conta de tudo para Deus. E ele, não, mas é que eu era daquela igreja e não. Tá, mas a Bíblia tu tinha na tua mão. A palavra de Deus tu tinha para tu ler. Por que tu não deu fruto? Por que tu não cresceu? Por que tu não leu? Por que tu não meditou? Eu mesmo deixei claro, eu até fiz um vídeo esses dias, que a palavra de Deus está aqui e o Espírito Santo vai ensinar a todos nós. É só tu buscar, tu ler, tu entender. Entende? Se tem dúvida, procura, pergunta para alguém que tu considere uma pessoa idônea, respeitosa, uma pessoa que realmente vai te falar a verdade, sem te pedir nada em troca. Mas não seja aquela semente que cai em vários lugares, aquela terra, né? Porque a semente é boa e não quer dar fruto. Ou que não aduba. Vamos adubar nosso espírito, nosso coração, nossa vida com as palavras de Deus, para ela dar fruto. Beleza? Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.